Senhores, peço por gentileza que comecem a tomar os seus assentos para darmos início à nossa programação com o painel 6. Muito obrigado. É que agora ele tirou daqui de dentro e colocou só para fora. Senhoras e senhores, peço por gentileza que comecem a tomar os seus assentos para darmos início à nossa programação da 22ª de semana de Tecnologia Metroferroviária. Iniciaremos agora o painel 6. Só lembrando os senhores também que após o coffee break do período da tarde, a editora Meta Livros estará sorteando mais 2 livros. Os interessados, só passar no estande da editora e depositar um cartão de visita. Lembrando também da programação das visitas técnicas durante a 22ª semana de Tecnologia Metroferroviária. No metrô de São Paulo, local a ser visitado, pátio de manutenção, será amanhã, dia 16, às 14 horas. O ponto de encontro na SSO, Sala de Supervisão Operacional da Estação Jabaquara, da linha 1 Azul, onde um funcionário da gerência de manutenção aguardará o grupo de visitantes. Número máximo de visitantes, 15 pessoas. Na IMTU, local a ser visitado, VLT, veículo leve sobre trilhos, da Baixada Santista, Santos, São Paulo, amanhã também, dia 16/9, às 8 da manhã. O ponto de encontro na SSO da Estação Jabaquara, onde um funcionário também da gerência de marketing da IMTU aguardará o grupo de visitantes. Senhoras e senhores, dando continuidade então à nossa programação, o tema será abordado agora: institucionalizações das regiões metropolitanas, uma necessidade. Para coordenar esse tema, convidamos o senhor Renato Viegas, secretário da Secretaria dos Transportes Metropolitanos de São Paulo. Uma salva de palmas, por gentileza. Acompanhando o senhor Alaor Café Alves, livre docente da Faculdade de Direito da USP. O senhor Luiz José Pedretti, vice-presidente da Implaza. O senhor Fernando de Melo Franco, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Com a palavra, o senhor Renato Viegas. Bom dia a todos e a todas. É um prazer muito grande e uma honra coordenar um painel que trata de um tema tão importante como a questão metropolitana, muito bem sintetizado
no folder que acompanha a programação. Daí o meu agradecimento ao honroso convite à EAMESP. Nós contamos com palestrantes que tiveram e têm atuação decisiva desde vamos dizer, da vida acadêmica, passando para a vida prática, profissional, e eles tiveram e têm a possibilidade de desempenhar um papel muito importante na superação de um enorme descompasso que existe entre o papel tremendamente importante dentro do atual quadro da economia global que esses territórios complexos exercem no desenvolvimento regional, no desenvolvimento nacional e mesmo no desenvolvimento mundial, esse descompasso com a efetividade da gestão metropolitana. E nós teremos, então, aqui um grupo muito equilibrado, que nós temos 2 juristas, o professor Alaor Café, da São Francisco, e o Pedretti, colega de trabalho em várias oportunidades e colega de diretoria da Implaza. A Implaza exerce hoje o papel de agência da região metropolitana de São Paulo, papel designado pela Lei de Reorganização da Região Metropolitana de São Paulo, e o colega e amigo, apesar da diferença de idade, estava conversando com ele, amigo desde o século passado, o Fernando Melo Franco, que é secretário municipal de desenvolvimento urbano, do coração dessa que é a 3ª metrópole do mundo, que é São Paulo. Então, nós temos todas a condição de saber de onde iniciamos, de onde viemos, que ponto estamos e o que precisamos fazer para dar efetividade à gestão desse território tão importante. Vou passar a palavra aqui pela ordem, vou passar a palavra ao professor Alaor Café, que deve dar uma visão bem abrangente dessa questão dentro da organização do Estado brasileiro. Muito obrigado, professor Alaor Café. Obrigado. Está ligado, professor? Está ligado? Tá. Alô? Está ligado. Tá. Então, Viegas, Pedretti, Fernando, a todos aqui presentes, eu fui convidado em função do meu histórico, da minha história. Eu participei desde 67 da constituição do GEGRAN, Grupo Executivo da Grande São Paulo, que foi constituído em São Paulo, e nessa época pensava-se na região metropolitana como uma coisa difusa, uma coisa complexa, mas difusa. Tanto que nessa época constituiu-se com 37 municípios só. Hoje tem 39. Isso em 67. Em 69, a Constituição também já definiu no seu texto, na parte da economia, né? Parte econômica, a organização econômica do Estado brasileiro já lá previa a região metropolitana, só a região metropolitana, não microrregião, nem outras figuras que depois vieram a ser consagradas em 88. Mas já em 69 isso aconteceu. Em 72 nós já tivemos a reformulação de uma série de questões relacionadas com a região metropolitana. Foram criadas 9 regiões metropolitanas, 8, depois a última que foi de Rio de Janeiro. E daí temos uma saga das regiões metropolitanas, as questões metropolitanas muito complexas, né? E que teve um desenvolvimento não da forma como nós gostaríamos que fosse. Inicialmente se pensou num 4º nível de poder. Como nós estamos falando agora em regiões metropolitanas, na estrutura da metrópole, e especialmente da estrutura governativa da metrópole, não estamos levando em conta a metrópole simplesmente do ponto de vista urbanístico, ou simplesmente, digamos assim, do caráter urbano regional e físico,
mas sim da metrópole como instituição, como estrutura institucional, que é mais difícil, é o problema mais difícil, mais complicado que nós temos. Já na época, nós tínhamos a consciência clara de que os municípios autônomos, como são até hoje, pela Constituição, e o Estado também é autônomo, todos os entes, portanto, político-administrativos são autônomos e, portanto, regem a sua vida segundo a legislação própria. Cada um tem a condição básica de legislar sobre os seus assuntos peculiares. Quer seja o assunto, no caso dos municípios, assunto peculiar de interesse local, quer seja os assuntos regionais e estaduais, no caso do Estado, e a União dos assuntos nacionais. Só que a região metropolitana, ela tem uma estrutura diferente material que nunca tinha sido, inclusive, verificado do ponto de vista institucional, porque é uma grande cidade que envolve vários municípios. Veja a diferença inicial. O município tradicional é aquele que é a cidade, que é envolvida pelos seus índices, seus limites e sua área verde, não é? O seu campo. Já a região metropolitana é o inverso, inverteu completamente. É uma grande cidade que envolve vários municípios dentro dela, o que significa um problema complicado, porque grande cidade significa problemas imensos, gigantescos, que devem ser examinados, entendidos, planejados e articulados conforme essa totalidade, e, no entanto, nós temos uma cidade, uma grande cidade, uma metrópole, constituída por vários municípios. No caso de São Paulo, agora 39 municípios. Então, vocês veem um grande problema que surge neste caso, porque os municípios não perdem a sua autonomia. Portanto, têm as suas câmaras legislativas, todos eles, com a possibilidade de regular sobre a sua vida política, vida administrativa e sobre estruturas, inclusive, relacionadas com a vida econômica do município, envolvendo o assentamento industrial, o assentamento habitacional, o uso do solo, saneamento, sistema viário, a mobilidade, como nós estamos hoje tratando de mobilidade urbana, né, fundamentalmente, a questão do metrô. Então, aí surgiu um problema complicado, porque nós tínhamos essas autonomias, né, que, com as suas câmaras, e tínhamos o Estado. Não havia o corpo intermediário, que seria o metropolitano. E não houve, até hoje não há, em termos de unidade político-administrativa, ou seja, político por quê? Porque não tem Câmara metropolitana, não temos os vereadores metropolitanos, nós não temos isso, não temos, portanto, a edição de leis metropolitanas. Aí surge um problema. Todas as questões públicas, ou de interesse público, ou de interesse coletivo, que são necessárias de serem reguladas, serem registradas, reguladas e controladas a nível regional, nós não tínhamos um equipamento legislativo adequado para isso. Então, surge o seguinte: como seria feita essa administração ou governação metropolitana? Pelos municípios ou pelo Estado? Foi a primeira questão básica. Pelos municípios. Bom, mas então nós temos que conjugar 39 municípios, no caso, complicado isso, né? Para cada município ter a sua vida singular, a sua politicidade, a sua dimensão cultural, as suas dimensões, inclusive, econômicas, bem diferentes. Vai se comparar o município de São Paulo, Santo André, com o Rio Grande da Serra, e estão todos numa região metropolitana. Como fazer para haver uma unidade nisso tudo, coordenação para isso? E pior ainda, planejamento regional, global. Essa é uma coisa complicada. Do lado do Estado, podia ser, bom, então o Estado toma conta. Se o Estado toma conta, então o município tem que ficar de lado. Só o Estado, então, seria o regulador de toda a questão regional metropolitana. Mas como se tratava de uma questão urbana, e, portanto, a interface entre o local e o regional é tão grande que não podia deixar o município de lado. É impossível. Aí ficou o problema. Como fazer a composição entre Estado e municípios para que houvesse uma coordenação, uma articulação, não só do ponto de vista administrativo, mas do ponto de vista legal, certo? E do planejamento, especialmente do planejamento regional. Isto é, até hoje, na verdade, um grande problema, né? Apesar de todos os esforços, é um grande problema. Realmente, a região metropolitana é uma estrutura administrativa, foi entendida como uma estrutura interdisciplinar, na verdade, intergovernamental.
administrativa interdisciplinar e intergovernamental, vale dizer, há uma estrutura administrativa que tem que envolver o Estado e os municípios, todos eles. Como fazer isso? Pensou-se numa entidade, basicamente seria uma espécie de autarquia territorial, multidisciplinar, multifuncional. Essa foi a primeira linha de trabalho, em que os governos locais teriam representação junto a essa autarquia, ou a um conselho, no caso, que hoje é chamado do Conselho Metropolitano, que teria um assento nesse conselho dos municípios todos e do Estado. Mas é um problema complicado, porque aí é um desequilíbrio, porque o Estado então teria que ser igual aos municípios. Tem que ter, pelo menos, a votação do Estado, o voto do Estado, seria igual ao voto de todos os municípios em conjunto. Aí surge um problema. Se qualquer voto do Estado, não é, com mais um município qualquer, digamos, o Rio Grande da Serra, ele seria a maioria e, portanto, toda a política seria do Estado. E os municípios ficariam, né, sujeitos ou órfãos, reféns do próprio Estado. Aí surge, na Constituição do Estado de São Paulo, a ideia de se compor esse conselho esse conselho, não só com os municípios e com os municípios e com o Estado, mas também com um conselho composto com a comunidade, uma parte da comunidade. Então, seria, digamos assim, em termos de peso, seria 1/3 São Paulo, Estado de São Paulo, 1/3 seria os municípios e 1/3 a comunidade. É democrático, né? A comunidade teria então, participação, circulação. O Estado de São Paulo, sozinho, junto com um município apenas, não seria suficiente para resolver as questões da política metropolitana. Então, haveria uma composição razoável e equilibrada nesse caso. Mesmo assim, em termos de governação, governabilidade, está tudo bem. Mas acontece que a governabilidade metropolitana envolve serviços públicos e funções públicas, as chamadas funções públicas de interesse comum. E essas funções públicas têm que estar reguladas por lei. Agora, que lei seria? Lei dos municípios? Muito difícil, né? Os 39 municípios, todos eles regendo-se, né, lei de conformidade com uma unidade de propósito, que seria a regional metropolitana. Então, seria difícil. Lei do Estado, mas o Estado, se precisasse, se ele sozinho tivesse a possibilidade de editar uma lei para toda a região metropolitana, para que os municípios? Então, surgiu esse problema complicado. E como regular as funções públicas de interesse comum? Entre as quais, por exemplo, o uso do solo. O uso do solo regional, metropolitano, tem uma interface com o uso do solo local. E como ficar? Qual é a ligação, a harmonia entre o uso do solo local e o uso do solo metropolitano? Aqui eu assisti uma parte, no final, a respeito da questão do metrô, da mobilidade urbana. O metrô só está na cidade de São Paulo, só na cidade de São Paulo. O metrô não transcende ainda a cidade de São Paulo. No entanto, é um equipamento metropolitano. Por quê? Porque ele tem a interface modal com os diversos outros sistemas de transporte. E aí surge o problema da coordenação de todos os sistemas básicos, né? Então, veja que nós estamos numa situação complexa, difícil, não é? Até hoje, apesar de todos os esforços que nós temos tido, e algumas agendas são cumpridas efetivamente, mas temos ainda uma dimensão muito setorizada e que a região metropolitana como um todo tem dificuldades muito grandes de fazer uma coordenação completa entre tudo isso. Mais ainda, hoje vim assistir, inclusive no final da palestra, todo um impacto, um embate do público com o privado. O público com o privado. O privado não é só a distribuição do uso do solo, a questão imobiliária, nada disso. Não é só isso. Tem muito mais coisas, como, por exemplo, a questão relacionada com o transporte. O transporte não é simplesmente público. Hoje, ele é público-privado. Existe, né, toda a ação privada dentro do processo de coordenação e articulação com o público. O público tem a função regulativa e o privado, geralmente nas PPPs, tem a função executiva. Certo? Essas palavras assim, amplas, executiva, regulativa, não se impõem as coisas que estão por debaixo disso, escondidas, que são as questões relacionadas com
os interesses privados envolvidos. São interesses muito grandes, são embates conflitivos enormes. Não é só do interesse privado com o público, é o privado com o privado. Privado com o privado. A questão do metrô em relação, por exemplo, a outros sistemas modais, que são de dos órgãos, outras entidades. Isso é conflitivo e é muito difícil articular tudo isso, porque é uma complexidade muito grande. Daí a dificuldade imensa por parte de uma governação metropolitana, quando não tem, certamente, uma entidade político-administrativa. E nem poderia ter, porque se só São Paulo temos 4, agora acho que são 4 ou 5 regiões metropolitanas, acho que são 5, né? 5 regiões metropolitanas. Se São Paulo tivesse 5 regiões metropolitanas, com unidades político-administrativas, ao governador não sobraria nada, né, para governar. Né? Se fosse 5 unidades político-administrativas,